Professor Matheus Barreto aí, continuando nossos estudos sobre equilíbrio químico, uma parte muito legal. Essa é para quem gosta de química mesmo, quem está se preparando para vestibular, pauleira aí, quem está querendo ser doutor. Efeito do íon comum e solução tampão. Presta atenção e fica atento porque é top. Bora lá! Efeito do íon comum. Isso aqui é para facilitar a nossa compreensão sobre solução tampão mais para frente, principalmente quando envolve os cálculos, tá? Então, deixa eu ligar essa caneta aqui. Não está querendo se ligar? Aê, criança. Então, olha só. Lembrando um pouco que a gente fez lá nas outras aulas lá. Calcule o pH de uma solução de ácido acético, concentração 0,25 mol por litro. Aqui está o Ka do ácido acético. Você poderia lembrar lá da lei de diluição de Otis? Lembra aquela que você fez uma fórmula para achar uma coisa? Esquece isso. O que eu falei com você para você lembrar? O ácido acético, certo? Professor, não estudei o que é ácido acético terceiro ano ainda. Sabe o que é ácido acético? Vou até abreviar assim, ó. Ácido acético. O que acontece? Ele reage com água e o que acontece? Forma um ácido, né? O H3O+, o íon hidrônio e o acetato. Beleza? O que é o acetato? É o ânion de carga negativa. Só lembra aqui que a água é o solvente, então ele não entra na constante de equilíbrio. Por que eu estou falando isso? A gente vai fazer aquela tabelinha nossa lá, ó. I, V, E. Inicial, variação, equilíbrio. Qual era a concentração inicial do ácido acético? 0,25 molar, professor. Eu tinha alguma coisa de H+? Não. E do acetato? Não. Só que ele se ioniza. Então, vai diminuir a concentração dele. Sei quanto vai diminuir? Não. Então, menos X. E esses aqui, como são produtos, eles serão formados. Mais X, mais X. No equilíbrio, eu vou ter X desse e X desse. E desse daqui, 0,25 menos X. Só que esse X aqui é a quantidade dele que vai ionizar. Como a gente sabe que ele é um ácido fraco, olha aqui o Ka dele, moderado para fraco, né? A quantidade dele que vai se ionizar é muito pequena. Então a gente vai desconsiderar esse valor aqui. Vai facilitar a nossa vida, não é isso? Vai continuar então 0,25. Posso fazer isso, professor? Pode, não vai dar problema não, tá? Então olha só, como que eu faço para calcular o pH disso aqui? Primeiro, o valor, vamos montar a constante de equilíbrio lá. O Ka eu já sei quanto que é. O Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? Vou anotar aqui, ó. Primeira coisa que a gente fez, segunda coisa que a gente fez. Ka é esse. O que é a constante? É a concentração dos produtos. Qual é a concentração do H3? X e do acetato é X também. X vezes X, X ao quadrado. Dividido pelo reagente. A água não entra, porque não interfere no equilíbrio, do ácido acético, que é 0,25. Ótimo, quando eu fizer isso aqui, eu vou descobrir o X. Como que eu vou fazer? Só para ganhar tempo aqui, ó. Esse 0,25 passa multiplicando, não é isso? Só que eu ainda vou ter X ao quadrado. Então, depois que eu multiplicar esses valores, eu tiro a raiz dele, certo? Eu vou descobrir o X. E o X aqui é a concentração de quem? Do H3O+. O íon ácido aqui, aquele que eu preciso para descobrir o valor do pH, certo? Quando eu fizer essa continha linda, maravilhosa aí, eu vou descobrir que o X é 2 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Ótimo! Como que eu faço para calcular o pH agora? É só fazer o pH, é o que, gente? Vou colocar aqui, ó, 3. É menos log da concentração de quem? De H+, ou H3O+. Como que isso fica, então? Que o pH, ele vai ser menos log, vamos quebrar isso aqui, menos log de 2, não é isso? Menos log de 10 elevado a menos 3. Por que isso? Para facilitar a nossa vida. A gente sabe que 2, lembra que eu falei com você lá na outra aula sobre Ka? 3 logs que você tem que lembrar, log de 2 é 0,3. Como é menos log, vai dar menos 0,3. E o log de 10 a menos 3 é menos 3. Como tem o sinal negativo, ele passa a ser o quê? Positivo. Então, eu tenho que descontar de 3 o log de 2, que é 0,3. Vai dar que a solução desse ácido com essa concentração, o pH é igual a quanto? 7. Show!
Olha esse exemplo aqui, ó, o efeito do íon comum. Você vai entender agora. Qual seria o pH dessa mesma solução se ela fosse misturada com uma solução de acetato de sódio? Olha aqui, o sódio é esse sal aqui, ó, é de uma base forte. Então o sódio não interfere em nada no equilíbrio. O que interfere então, professor? Ó, eu tenho ácido acético que reage com água, não é isso? E forma o H3O+, e o acetato. Tá, qual que é a concentração inicial do ácido acético? A mesma da outra que ele falou lá, 0,25 molar. Eu tinha alguma coisa de H+? Não. Mas de acetato eu tenho, porque eu misturei ele com essa solução aqui, ó. E a concentração de acetato é quanto? É 0,15. Então o que isso vai acontecer? Isso, como lembra do equilíbrio lá? Como eu já tenho uma quantidade desse, o equilíbrio se desloca para a esquerda, ou seja, eu vou ter menos H+ formado. Se eu vou ter menos H+, a solução vai ser menos ácida e, consequentemente, o pH vai ser o quê? Maior. Então, por eu ter misturado uma solução que tem um íon comum, o que é o íon comum aqui? Ó? O ácido acético gera o quê? O acetato. E o acetato de sódio, também em solução, vai formar o quê? O acetato. Então, esse íon comum vai diminuir a concentração do H+, consequentemente elevando o pH. Para quanto? Vamos calcular. A gente sabe que isso aqui vai diminuir sua concentração, não é isso? Menos X, e esse aqui vai aumentar a concentração. Poxa, professor, esse X já era pequeno. Com a concentração do acetato agora vai ser menor ainda. Então, a gente vai desconsiderar de novo? Com certeza. A concentração de acetato no equilíbrio a gente vai considerar como se fosse a mesma da situação inicial. A de H+, a gente não sabe, porque a gente não tinha nada dele, mas formou X. E esse daqui, mais X, é praticamente nada. Então, a gente desconsidera, certo? Como que fica agora a minha constante de equilíbrio lá? Qual que é o valor do Ka do ácido? 1,8 vezes 10 a menos 5. E aí? Concentração de H3O+ no equilíbrio, X, vezes a concentração do acetato, 0,15. Não é isso? Dividido pela concentração dos reagentes, que é 0,25. Como que a gente resolve esse problema todo aí? Ó? A gente passa esse 0,25 multiplicando e depois passa o 0,15 dividindo. Vai falar o valor direto do X, que é a concentração de quem? Do H3O+. Quando eu realizar essa continha linda, maravilhosa aí, vai dar que a concentração, nesse caso aqui, é 3 vezes 10 a menos 5 molar. Esse aqui foi o segundo passo que a gente fez. O terceiro passo é responder o que a pergunta pediu, que é o pH dessa solução. Rápido aqui, ó. Só para você entender que acabou o espaço. O pH de 3, o log de 3, volta aí. O log de 3 é quanto que eu falei com você? 0,47. Só que o pH é menos log, então menos 0,47. O log de 10 a menos 5 é menos 5. Como é menos log, vira 5. Então o pH disso daqui é 5, o log disso aqui, menos log disso aqui é 5, e o menos log disso aqui é menos 0,3. Então é só descontar 0,47, falei errado aí, desculpa, de 10 a menos 5, que dá 4,53. Log de 3 é 0,47, só que negativo, porque é menos log. E o log de 10 a menos 5 é menos 5. Inverte o sinal, porque é menos log, 5. Menos 0,47 mais 5, 4,53. O que eu falei com você? Ó, o pH do ácido puro era 2,7. Com um íon comum, que foi a mistura do acetato, o pH aumentou para quantos? 4,53. Viu, né? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, volta aí e vê de novo. O que é uma solução tampão? Uma solução tampão é muito utilizada para controlar o pH. Você tem lá uma solução tampão. Se você adicionar certa quantidade de ácido ou adicionar certa quantidade de base, o pH não vai variar, porque ela já faz esse equilíbrio e mantém o pH. Isso tem no nosso organismo, é muito importante, certo? Como que essa solução tampão ela é formada? Através de um ácido fraco com o seu sal de base forte, olha o íon comum aí, ou de uma base fraca com o seu sal de ácido forte, certo? Então, a finalidade do tampão é controlar o pH. Olha um exemplo como que isso realmente acontece. Um tampão formado entre ácido carbônico e bicarbonato de sódio. O ácido carbônico é o H2CO3.
Quando eu acrescentá-lo em água, ele vai formar o quê? O H+, o que sobrou? O HCO3-, que é o íon bicarbonato. O bicarbonato de sódio, vou colocar setinhas juntas aqui, ó, é o NaHCO3. Quando eu adicioná-lo na solução, vai formar Na+, mais HCO3-. O que essas duas reações têm aí em comum? Um íon. E é esse íon que vai fazer esse controle do pH, deslocando o equilíbrio num ou no outro sentido. Como? Olha só, se eu adiciono ácido, eu estou aumentando a concentração de H+. O que acontece com o equilíbrio dessa reação aqui? Ó? Se eu aumentei a quantidade dele, o equilíbrio se desloca para o reagente, diminuindo a concentração do HCO3. Se eu diminuo a concentração do bicarbonato, os todos estão na mesma solução, eu diminuo aqui também. E se eu diminuo aqui, o equilíbrio dessa reação se desloca para a direita, formando mais íon bicarbonato, mantendo a sua concentração constante. Então, o efeito do deslocamento do equilíbrio dessa reação foi corrigido por essa. Ah, professor, e se eu adiciono base? Se eu adiciono base, eu vou consumir esse H+, que vai reagir com a hidroxila da base. Se eu diminuo a concentração dele, o equilíbrio aqui se desloca para onde? Para a direita, formando mais íon bicarbonato, aumentando a sua concentração. No equilíbrio de baixo, se eu aumento a concentração dele, o que acontece? O equilíbrio se desloca para o reagente, né? Consumindo esse íon bicarbonato. Então, se aumentou aqui, esse equilíbrio diminui, mantendo o íon que os dois têm em comum constante, seja com o acréscimo de ácido ou de base. É assim que funciona o tampão, através do deslocamento de equilíbrio desse íon comum, que sempre dá um jeitinho de negociar o negócio aí. Negociar o negócio. Calculando o pH de um tampão, existe uma equação de Henderson-Hasselbalch. Se você é aquele aluno que gosta de fórmula, que é bom para decorar fórmula, né? Beleza, eu já tinha passado algumas, tá mais uma aí, ó. Eu não gosto de fórmula, mas eu ensino, né? Fazer o quê? Então, para eu descobrir o pH ou pOH de uma solução ácida ou básica, eu posso usar essa fórmula aí de Henderson-Hasselbalch. Nome bonito para colocar nas suas crianças aí. Daqui muito tempo, tá? Juízo. Então, olha só. Eu posso descobrir o pH através do pKa mais log da base conjugada dividido pelo ácido. Não é isso? O pKa é menos log do Ka. Pessoa, que loucura, hein? Você vai preferir sem fórmula. Escuta o que eu estou falando. Exemplo que a gente só entende mesmo com exemplo. O pH de uma solução tampão formado pela mistura de solução 0,1 mol por litro de ácido acético, então um ácido fraco, e 0,5 mol de acetato de sódio, o sal de base forte. Não é isso? Para formar o tampão. Quero saber o pH desse tampão. Então vamos lá, eu quero saber o pH, me deu um ácido fraco, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. O pH, me ajuda? Aí, o pH é pKa. pKa é menos log do Ka, que ele falou aqui embaixo que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Show. Mais o log do ácido, vou colocar aqui para ajudar vocês, ó. Ácido, quem é o ácido? Ácido acético, qual que é a concentração dele? 0,1. E da base conjugada? Base conjugada é o acetato, que é o íon comum, né? 0,5. Como que fica isso aí, meus amigos? pH é igual a menos log, vou deixar para resolver depois, você vai entender por quê. De 1,8 vezes 10 a menos 5, mais 0,5 dividido por 0,1 dá 5. Log de 5. Como que fica essa criança aí, ó? Aqui ele te deu alguns valores de log, né? Para você lembrar aqui, ó. Só que nós estamos falando de menos log. Log de 1,8 é 0,25. Então, como é menos log, menos 0,25. Log de 10 a menos 5 é menos 5. Como é menos log, vai virar o quê? Mais 5. Mais o log de 5, que ele também falou que é 0,7. Prontinho. Lindo, maravilhoso. Resolve essa equação aqui. 5,7 menos 0,25. Se eu ainda sei fazer conta, é 5,45. O pH desse tampão vai manter ali no 5,45. Letra D. Ótimo. Agora, olha essa mesma questão.
sem fórmula, do jeito que eu ensinei para você lá, com aquela forma linda de pensar química. O ácido acético, não sei, professor, quem é ácido acético. Ah, coloca assim então. Forma o quê? H mais acetato menos. Show! O pH de uma solução tampão formada pela mistura com 0,1 mol. Então vamos lá. I, V, E. Inicial, variação e equilíbrio. Concentração inicial do ácido acético, 0,1 molar. Tem alguma coisa do ácido? Não, no início não. E a concentração do acetato, eu sei, porque o acetato de sódio aqui, 0,5 mol. Show! O que acontece com o ácido? Ele vai se dissociar, ionizar uma parte, vai diminuir sua concentração, não sei quanto, menos X. Vai formar uma certa quantidade do ácido, mais X, e do acetato também. O que a gente sabe? Que essa quantidade aqui é muito pequena, então a gente vai desconsiderar. Então, no equilíbrio, a concentração do ácido vai continuar sendo 0,1. Do H+, vai ser X, e do acetato vai continuar sendo 0,5. Lindo, maravilhoso. Primeira coisinha que a gente fez aí, ó. Pessoal, sem fórmula, né? Sem fórmula. Lembra da constante de equilíbrio do ácido. Vamos lá. Qual que é o valor do Ka do ácido aqui, ó? 1,8 vezes 10 a menos 5. Igual. Produtos, concentração do equilíbrio do ácido. X vezes do acetato, 0,5. Dividido pelo do ácido não ionizado, 0,1. Olha que beleza aí. Quando você fizer essa conta aí, você vai descobrir o X, que é a concentração de quem? Do H+, que é o que você precisa para descobrir o valor de quem? Do pH. Não é? 0,1 passa multiplicando, fica 1,8 vezes 10 a menos 6. Dividido por 0,5, ó, vou colocar aqui, ó. 1,8 vezes 10 a menos 6. Dividido por 0,5. O que eu falei com vocês? Que dividir por 0,5 é multiplicar por 2. Dá 3,6 vezes 10 a menos 6. Beleza, essa é a concentração do ácido. O que eu tenho que fazer agora? Calcular o pH. pH vai ser o quê? Menos log desse valor. Menos log de 3,6 vezes 10 a menos 6. Professor, ele não deu o log de 3,6. Propriedade de log, gente. Ele deu log de 1,8. 2 vezes 1,8 é 3,6. E o log de 2 é 0,3. Como é negativo aqui, ó, menos 0,3. O log de 1,8 é 0,25. Menos 0,25. E o log de 10 a menos 6 é menos 6. Como é menos log, mais 6. pH disso daqui é igual a 5,45. O mesmo valor é o mesmo valor. Professor, a aula ficou grande, eu expliquei de duas formas. Por quê? Porque eu não sei qual jeito que você vai entender melhor, o que você vai achar mais fácil. Eu gosto de ensinar aos meus alunos desse jeito, por quê? Porque não tem que decorar fórmula. Você tem que entender a mecânica química do negócio e encaixar o seu raciocínio, certo? Você não fica preso. Na hora que você estiver fazendo o seu vestibular lá, a sua prova, você vai ficar na dúvida, será que a fórmula é assim mesmo? Não vai? Sei que vai. Então, tenta esquecer esse negócio de fórmula. Entende aquilo que você está fazendo que você vai arrebentar. Certo? Olha aí, pessoal, essa é a última questão aí, uma questão para a gente entender sobre a questão mais teórica do equilíbrio. Então, olha só, o pH do sangue humano de um indivíduo saudável situa-se na faixa de 7,35 a 7,45. Para manter essa faixa de pH, o organismo utiliza vários tampões, sendo o principal tampão do plasma sanguíneo consiste do ácido carbônico e o bicarbonato. A concentração de íons bicarbonato é aproximadamente 20 vezes maior que a concentração de ácido carbônico, com a maior parte do ácido na forma de CO2 dissolvido. O equilíbrio químico desse tampão pode ser representado pela equação. Aqui, ó. Esses daqui se transformam nesse e esse pode formar tanto esse quanto esse daqui. Por isso, esse monte de seta para tudo quanto é lado aí. Analise as afirmações seguintes. Quando uma pequena quantidade de base entra em contato com a solução tampão, os íons hidróxidos reagem com o ácido do tampão, não alterando praticamente o pH. A função de um tampão é essa, né, gente?
Adicionar um pouquinho de base ou adicionar um pouquinho de ácido, o pH não variar. Beleza. Quando a concentração de um bicarbonato dessa criança aqui, ó, bicarbonato, no sangue aumenta, o pH também aumenta. Verdade, se eu aumento a concentração dele, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, diminuindo a concentração de H+. Se a concentração de H+ diminui, fica menos ácido, pH maior. Também é verdadeiro. Quando a concentração de CO2 no sangue aumenta, CO2 está aqui, o pH diminui. Se eu aumento a concentração dele, o equilíbrio se desloca à direita, aumentando a concentração desse, que consequentemente se desloca para a direita, aumentando a concentração desse aqui também. Então, se eu aumento a concentração de H+, aumenta a acidez, diminui o pH. Então, qual que está certo aqui? Todas. Letra E. Show? Beleza? Procura lá questões para fazer, mete bronca. Abraço!